Hoje estarei falando das guerras balcânicas, mas para compreendermos o que foi, temos que saber a situação que estamos falando. Ao falar das guerras balcânicas, estamos falando de dois conflitos que ocorreram um após o outro, a Primeira Guerra Balcânica e a Segunda Guerra Balcânica. E na época os Balcãs ainda tinham forte presença do Império Turco Otomano, ou simplesmente Império Otomano, mas que já ia sendo enfraquecido. Tanto que no fim do século XIX e no início do século XX, a Bulgária, Montenegro e Sérvia haviam alcançado suas independências do Império Otomano, e a Grécia havia conquistado territórios do Império Otomano. Todos estes quatro países que citei buscavam territórios dentro da região chamada pelos otomanos de Rumélia, compreendendo a Rumélia Oriental, a Albânia, a Trácia e a Macedônia. Também vale dizer que o Império Russo apoiava os países eslavos do Balcãs, Bulgária, Sérvia e Montenegro. E já que a relação entre o Império Russo e o Império Otomano não eram boas, tanto que o Império Russo começou a supervisionar algumas alianças que estavam a ser formadas no Balcãs, e acabou se formando um grande emaranhado de alianças e acordos comerciais, cujo todos estes tinham resumidamente um objetivo de ir contra o Império Otomano, e acabou se formando a conhecida Liga Balcânica. Um dos principais objetivos desta liga era expulsar os otomanos da Europa e dos Balcãs. Com tudo isso, começou a ser criados planos em segredo sobre uma possível guerra da Liga Balcânica versus o Império Otomano. Também alguns planos sobre a divisão do Império Otomano. E em setembro de 1912, o exército otomano começou a se mobilizar nos Balcãs, forçando os países da Liga Balcânica a se prepararem. Assim, 25 de setembro, Montenegro declara guerra ao Império Otomano. Em 17 de outubro, o resto da Liga Balcânica declara guerra ao Império Otomano, assim iniciando a Primeira Guerra Balcânica. Mas apesar do Império Otomano ser forte, boa parte da sua população está longe do conflito, fazendo com que os reforços tivessem que depender de vitórias otomanas no Mar Egeu. E além disto, o Império Otomano ainda estava em guerra contra o Reino da Itália no norte da África, que durou de 1911 a 18 de outubro de 1912. Acabando no dia posterior ao início da Primeira Guerra Balcânica. E apesar da Liga ser uma aliança, não havia um plano geral de guerra. Assim, basicamente, cada país coordenava a sua própria frente de batalha. A Bulgária era a mais forte, por isso tomou frente das principais áreas otomanas na Europa, assim protagonizando as duas primeiras principais batalhas da guerra. E do outro lado, a Grécia era considerada a mais fraca da Liga, mas ela foi extremamente importante devido à sua poderosa marinha, que serviria para impedir os reforços otomanos vindo da Ásia, através do Mar Egeu. Em 23 de outubro, tropas sérvias travaram uma batalha importantíssima para a guerra, a Batalha de Kumanovo, com os sérvios vencendo-la, facilitando assim a dominação da Macedônia. E em Luleburgas aconteceu a maior batalha em termos de tropas empenhadas desde a Guerra Franco-Prussiana e a Primeira Guerra Mundial. Em 28 de outubro de 1913, a Albânia declara independência. E em 30 de maio de 1913, é assinado o Tratado de Londres em 1913, terminando oficialmente a Primeira Guerra Balcânica. No Tratado de Paz, a Albânia foi declarada como um novo país, assim forçando a Grécia e a Sérvia a retirar suas forças da área. A divisão da Macedônia, no entanto, ficou sem decisão final devido às brigas dentro da Liga Balcânica. E o Império Otomano nos Balcãs foi reduzido à Trácia Ocidental, semelhante à atual fronteira da Turquia nos Balcãs. Com estas decisões no Tratado de Londres, começou uma disputa territorial na Macedônia. Em 1 de junho de 1913 foi formada uma aliança entre a Grécia e a Sérvia contra a Bulgária e ou a Áustria-Hungria. E surgiu outro atrito, com a Bulgária se recusando a ceder a fortaleza de Silistra para a Romênia, fazendo assim a Romênia ameaçar pegar a fortaleza à força. Dali a Bulgária começou a rapidamente destruir a Liga Balcânica, mesmo com o Império Russo tentando parar uma possível guerra. Mas com seus esforços falhando, em 29 de julho, a Bulgária, descontente com a divisão da Macedônia, invade a Sérvia e a Grécia, assim iniciando a Segunda Guerra Balcânica. As ofensivas búlgaras foram rapidamente repelidas. Assim, a Sérvia e a Grécia fazem um contra-ataque. Enquanto a Bulgária estava ocupada contra a Sérvia e a Grécia, em 10 de julho de 1913, a Romênia invade a Bulgária pelo norte, com basicamente nenhuma resistência búlgara, além que eles já proclamavam que não queriam derrubar muito sangue. O Império Otomano, vendo a baixa resistência búlgara à invasão romena, assim em 20 de julho
invade a Bulgária, buscando recuperar alguns territórios recém-perdidos na Trácia, mas acaba ultrapassando as antigas fronteiras entre o Império Otomano e Bulgária. Mas o Império Russo interviu ameaçando uma invasão ao Império Otomano pelos Cáucasos. E por volta deste mesmo dia, a Romênia chegou a 16 quilômetros de Sofia, capital da Bulgária. Sofia ficou aberta aos inimigos e aí ocorreu o primeiro sobrevoo de aeronaves inimigas na história em uma capital. Após a Batalha do Desfiladeiro de Kresna, foram assinados 2 tratados de paz para encerrar a Segunda Guerra Balcânica. O Tratado de Bucareste foi assinado no dia 10 de agosto entre a Romênia, Sérvia, Bulgária, Montenegro e Grécia. Em 29 de setembro foi assinado o Tratado de Constantinopla entre a Bulgária e o Império Otomano. Após isso, a Bulgária perdeu algumas regiões conquistadas na Primeira Guerra Balcânica e a região sul de Dobrudja. No fim, foram por volta de 2.914.020 a 13.484.830 tropas mobilizadas e por volta de 600.000 mortos ou feridos nessas guerras. No fim das guerras balcânicas, a Sérvia se tornou uma potência regional e por isso e outros motivos, a Primeira Guerra Mundial se iniciou. Mas isso é para outro vídeo.